Então, por que a gente vai falar do Haiti essa semana, né? Eu não sei se você viu, mas o Haiti teve um destaque negativo na imprensa internacional essa semana por conta do assassinato do presidente e da primeira-dama, né? E como foi algo que foi muito inusitado pela história, não pelo período, isso, e sem vacinas também. Então, a gente vai eu vou dar um contexto geral do que é como o Haiti chegou nessa situação, vou passar um pouquinho do histórico do país, e depois a gente vai discutir no final como é que chegou esse assassinato nessa semana, e por que eles ainda estão sem vacina por lá. Então vamos lá. Então, para começar, o Haiti, onde que ele fica, né? Ele fica aqui nessa parte bem central daqui do Mar Caribenho. Então tá do lado de Cuba, da Jamaica, faz fronteira com a República Dominicana. E também aqui tá perto da Venezuela e da parte sul aqui dos Estados Unidos, tá vendo? A Flórida. Então ele tá numa zona bem estratégica para alguns países, né? Se você perceber, com relação aos Estados Unidos, ele tá muito perto dos principais desafetos do país dos Estados Unidos aqui, que é Cuba e Venezuela, né? Que são os países que mais dão, assim, mais geram preocupações para os Estados Unidos, né? Então é bem importante essa informação aqui, guardar ela direitinho. Outra questão aqui é que eles falam francês, né? Eles falam francês e o crioulo. Isso são as heranças históricas da parte da história da colonização do Haiti. Eles têm quase 11 milhões de habitantes, 11 milhões e meio de habitantes, na verdade, e ficam dentro de uma extensão territorial de 27.750 km². Isso parece um pouco, trazendo para o Brasil, é como se fosse o estado de Alagoas com a população de São Paulo, capital. Então, tem até bastante gente aqui numa parte bem pequena, né, de terra. E o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma taxa que varia de 0 quando é muito ruim e 1 quando é muito bom, de 0,51. Então eles estão bem no meio, assim. Mas para os índices da América Latina, né, que na verdade para os índices americanos que tem a parte norte, a parte central e Caribe, aqui é a parte sul, é um índice muito baixo. E não é à toa, né? Porque o Haiti é o país que é o mais pobre das Américas, né? Ele tem índices muito baixos aqui para nossa região. E como, né? Como é que ele chegou nisso? Então vamos lá. Então um pouquinho da história do Haiti. Sim, bem pior que Cuba. É o país mais pobre das Américas, né? Nem da América Latina, das Américas. Então, isso tem muito a ver com a questão histórica mesmo da construção do país. E eu vou explicar um pouquinho disso. Então, lá, quando a gente volta nas grandes navegações, eu não sei se você já viu isso com o professor de história, mas vai rolar essa aula provavelmente, talvez no segundo semestre, se ela ainda não rolou. Mas tem um período na história que a gente chama dos períodos das grandes navegações, que é quando Portugal, principalmente Espanha, que foi a pioneira, começa a sair e diz que vai buscar as Índias navegando, só que com o intuito de dar a volta na Terra, né? Enfim. E aí Cristóvão Colombo vai atrás, é o primeiro, né? Um dos primeiros que vão sair nessa empreitada. E aí, o primeiro lugar que ele desembarcou, que ele invadiu aqui na América Latina, foi onde está o Haiti. Só que lá naquela época eles começaram a chamar ela por espanhola. E quando eles chegaram aqui já tinha um povo nativo lá, que eram os indígenas arawakis. E lá, essa população foi praticamente dizimada nos anos seguintes a 1492. Por quê? Por questão da exploração da mão de obra desses povos tradicionais que estavam aqui, que foram forçados a trabalhar, foram escravizados, né? Mas também 50% morreu por conta das doenças trazidas pelos espanhóis, né? Que eles não tinham contato com o mundo externo, então eles não tinham contato com gripe, enfim, com todas as infecções que já eram bem conhecidas no continente europeu. Então, por conta disso, eles ficaram sem mão de obra para escravizar, exato, não tinha humanidade. Então eles ficaram sem essa mão de obra para escravizar
assim, nos primeiros 10 anos de invasão aqui. Então, qual que foi a alternativa encontrada? Trazer quem? As pessoas negras, né? Principalmente da África, da parte da África Ocidental, para escravizá-las. E foi o que foi feito. Então, entrou o Haiti era um dos países que mais recebia as pessoas, a população negra trazida da parte da África Ocidental para ser escravizada. Então, eles foram lotando essa ilha de pessoas negras para quê? Para os cultivos de cana-de-açúcar, de café, de cacau, que eram bem grandes na região. Mas, em especial aqui no Haiti, eles produziam muita cana-de-açúcar. E, na verdade, nesses primeiros 100 anos, antes do Brasil despontar como um exportador de cana-de-açúcar também, aqui era onde saía a maior parte do açúcar produzido no mundo. Então, era importante ter o Haiti, né? E aí, em 1697, mais ou menos quase 200 anos depois da chegada dos espanhóis, a Espanha e a França fazem um tratado, e aí eles decidem dividir a ilha espanhola em duas partes, né? A parte oriental, que é aqui, ó, onde hoje a gente tem a República Dominicana, ficou com a Espanha, e a parte ocidental, que é essa aqui, ficou com os franceses. E aí o nome da ilha mudou, então ficou Espanhola para os espanhóis e São Domingo para a parte francesa. E eles foram produzindo cana-de-açúcar durante todo o período que eles ficaram ocupando essa parte do Haiti. E o que acontece, né? Em 1789 começa o Iluminismo, né, e a Revolução Francesa lá na França. E algumas desses ideais eles chegam também no Haiti. Fora isso, os escravizados no Haiti, eles eram muito violentados, muito violentados. Era uma das violências mais cruéis, assim, documentadas na história da escravidão aqui da América Latina. Então eles sofriam muito com os abusos de autoridade dos colonos franceses. E junta isso com essa questão dos ideais do iluminismo, da Revolução Francesa, então meio que o Haiti virou um caldeirão para acontecer uma revolução, né? E aconteceu. Em 1791 começa a Revolução Haitiana, ou Revolução de São Domingos, mais ou menos no mês de agosto, que foi a revolta armada de milhares de escravos contra os colonos franceses. E o que é interessante dessa história é que foi uma revolução muito violenta, né? Porque, pensa só, eles eram submetidos a muitos maus tratos, né? Eram colocados de cabeça para baixo, degolados vivos, enfim. Então, a coisa era a escravidão lá foi bem dura para eles. Então, eles tinham todo esse sentimento de vingativo com relação aos colonos franceses. Então, por isso que foi uma revolução muito marcada com a violência bruta mesmo. E aí... E aí o que acontece? Eles conseguem começar a França, para não perder o domínio, né, dessa colônia que produzia 40% do cacau, do açúcar do mundo, que trazia muito lucro para a França. Eles tentaram negociar algumas coisas, então eles tentaram começar a dar liberdade a alguns escravos, mas não a todas as populações. E aí depois Napoleão, que estava lá na França invadindo vários territórios europeus, ele precisava de dinheiro. Então todas as negociações que eles foram conseguindo no Haiti, Napoleão falou assim: pode parar com isso, eu quero a escravidão de volta porque eu preciso de dinheiro para poder continuar com as minhas invasões aqui na Europa. E aí que eles ficaram putos mesmo. E aí eles destruíram tudo, falaram: agora a gente vai acabar mesmo. E aí em 1803 eles conseguiram expulsar os franceses, e em 1804 eles conseguiram se tornar independentes, né, se autoproclamarem independentes. E aí eles mudaram o nome da ilha de São Domingo para Haiti, né, que era um nome indígena. Eu não consegui achar o significado, mas aí qualquer coisa eu complemento lá no Classroom. Então esses aqui são os principais líderes da revolução. Então o Toussaint Louverture
e o Jean-Jacques Dessalines. O Toussaint, ele foi morto em 1803, e aí eles acharam que eles vão conseguir, né, abafar a revolução desse jeito, mas aí logo em seguida já chegou o Jean-Jacques, que deu continuidade até eles conseguirem ser livres. Mas o Jean-Jacques também não ficou muito tempo vivo, infelizmente ele morreu acho que em 1806, depois que eles conseguiram a independência do Haiti, e aí que a coisa começa a dar uma desandada, né? Essa perda de liderança, logo num país recentemente independente, e também outras dívidas de guerra que eles adquiriram, né? Então a França saiu derrotada dessa história, Napoleão saiu derrotado dessa história, na verdade, né? Uma das potências europeias perdeu o domínio da sua maior colônia lá no outro lado do continente. Então, não foi algo que eles aceitaram de boa, né? Então, o que eles fizeram? Eles ameaçaram o Haiti de uma nova invasão, caso eles não pagassem o prejuízo dos colonos franceses que foram derrotados lá, né? E aí eles exigiram uma quantia de 150 milhões de francos em ouro na época. Então ficou esse negócio, né? A gente vai ser invadido de novo, vão colonizar a gente de novo. Até que em 1838, o Haiti, com alguma organização, né, dentro do país que foi declarado independente, fez um acordo com a França e fez assim, acordaram o seguinte: a gente paga 90 milhões de francos para vocês, só que em troca vocês vão ter que reconhecer a nossa independência, né? Falar que aqui o Haiti é independente e não vão mais nos perturbar por causa disso. E eles aceitaram. E aí, só que essa dívida, assim, como é que você faz um país, né, que acabou de se tornar independente, que sofreu uma destruição em todas as plantações, né? Porque a premissa de acabar com a escravidão é acabar com o abuso da exploração do trabalho. Então eles destruíram muitas das plantações de cana-de-açúcar que eles tinham, que tá sem liderança nenhuma, assim, no governo. Enfim, o país acabou de nascer. Como é que eles pagariam uma dívida de 90 milhões de francos que hoje, na verdade, em 2000, no começo dos anos 2000, é como se fosse o equivalente a 21 milhões de dólares. Então eles não iam ter esse dinheiro, né? Então eles pediram emprestado para bancos dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, para pagar o governo francês. E aí eles conseguiram pagar a dívida em 1883 para a França. Mas a dívida que eles conseguiram com os bancos, né, com esses bancos que emprestaram esses dinheiros, na verdade foi só paga, e nem ainda totalmente paga. Algumas pessoas ainda falam que sim, outras que não, mas ela chegou até o século XX, começo do século XX agora. Então, foi bem difícil o começo pro Haiti, né? Já nasceu com uma dívida. E aí depois qual que é o segundo problema? Os Estados Unidos, ele boicotou o açúcar haitiano durante décadas. Então, assim, o principal apoiador comercial, que já era os Estados Unidos naquela época, fez um embargo econômico, falou: não vou comprar, quem quiser comprar comigo também não vai comprar. Então isso impediu o crescimento econômico da ilha e o desenvolvimento. E outra questão, né? Como todos os países da América Latina naquela época, qual era o regime, e também a parte sul dos Estados Unidos, qual era o regime econômico que estava vigente? E o escravocrata. Então eles produziam monoculturas, principalmente a cana-de-açúcar, o café, era bem explorado aqui, usando mão de obra dos povos nativos, né? Mas aí esses povos foram morrendo de doenças, enfim, e dos abusos da escravidão, mas principalmente da mão de obra negra, trazida de alguns países africanos. Então, o Haiti era um exemplo super negativo para a economia daquela época. Então, o Haiti ele foi excluído de várias convenções, várias reuniões feitas entre os países, vários acordos e comunidades que foram criadas para desenvolverem a economia desses países. Então, ele foi ficando excluído, né? Apesar de ele ser um exemplo muito positivo com relação a hoje, né, a independência da colonização e da liberdade do fim da escravidão, ele sofreu muitas penas por ele ter sido ele ser tratado como um exemplo negativo aqui nas Américas. Então,
os Estados Unidos, eles só reconheceram a independência e depois deram um fim a esse embargo econômico e comercial em 1862, né? Então o Haiti sofreu bastante assim durante o século XIX para se afirmar como país, conseguir se estruturar, e isso sempre lembrando de que já naquele período eles passaram por muitas conturbações com relação ao tipo de governo. Eles migraram da república para o imperialismo, para a monarquia, enfim. Então eles estavam vivendo já naquela época um conflito político muito grande, uma desorganização política, muito por conta dessa falta desse apoio estrangeiro, da falta de reconhecimento, dos embargos econômicos que sofreu. Então o Haiti já estava com problema desde o século XIX, quando tudo começou. E aí no século XX, né? No século XX, tem dois períodos que são muito marcantes na história do Haiti no século XX. Um é a ditadura que ele passou. Quase todos os países na América Latina tiveram ditaduras de direita, né, implantadas nessa época. Mas principalmente o Haiti ele foi invadido pelos Estados Unidos em 1915. E eles ficaram por lá mais ou menos 19 anos. Então, e por que eles invadiram, né? Segundo a história contada pelos Estados Unidos, o motivo da invasão foi para ajudar o país haitiano a implementar um regime um regime democrático, ajudá-los com a inclusão da democracia, mas não foi isso que aconteceu, não. Eles não aceitaram, óbvio, né, essa invasão, então eles ficaram em guerra muitos anos. Na verdade, aqui tá errado, eu vou ajustar, mas o Haiti se rebelou contra essa invasão americana entre 1918 e 1930. Então, algo que era para se ajudar, na verdade, criou uma revolução, uma guerra civil dentro do país. Então, eles até tentaram criar uma nova constituição no país e mantiveram as suas tropas até 1934. Mas isso não ajudou em nada, isso só piorou a situação do país caribenho. E aí, apesar de eles terem saído em 34, eles ainda ficaram auxiliando o governo haitiano de uma forma indireta até 1941. E depois, em 1957, né, e isso já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 45, já tinha começado a Guerra Fria, enfim, que a Guerra Fria é a União Soviética, né, contra os Estados Unidos, o regime pela disputa do regime hegemônico no mundo, né, de comunismo versus capitalismo. E também já tem a questão de Cuba, né, da Revolução Cubana. Então tá tudo pegando fogo aqui nessa época, e é por isso que em boa parte dos países, quase que todos assim na América Latina, entraram em ditaduras mais de direita, mais ou menos todos na mesma época, porque era uma forma de demonstrar se estava de acordo com os Estados Unidos ou com a Rússia. Então, Cuba teve a Revolução Cubana, né, para demonstrar, se declarar um país comunista, e a América Latina toda pela ditadura, para frear, né, os avanços do comunismo no continente. Então, por isso que teve essas ditaduras em todos os lugares. E no Haiti não foi diferente, né? Os Estados Unidos também não apoiaram uma ditadura aqui. E quem chegou, né? O contraditório dessa história toda é que esse cara era o Papadoc, que eles chamam, o Duvalier, era uma pessoa muito querida pela população haitiana. Ele era uma pessoa pobre, que veio da periferia de Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. E ele se formou médico e ajudava muitas pessoas carentes com a medicina. E aí ele se elegeu, né? Só que dizem que aquelas eleições foram fraudulentas. Na verdade, toda a história do Haiti, mas quase todos afirmam que as eleições foram fraudulentas. Eles não têm muita maturidade com relação às eleições, como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, de ter um tribunal superior eleitoral, de ter checagem, de ter urna eletrônica. Isso não existe lá.
Então, mas desde sempre eles sofrem com essas questões de eleições fraudulentas. E aí ele se elegeu. E as pessoas esperavam que eles seria um regime mais tranquilo, né, voltado a programas, enfim, assistencialistas, muito por conta da origem do presidente. Mas o que se mostrou foi completamente contrário. Muita corrupção. Ele criou uma milícia, na verdade ele chamava até os policiais dele de bicho-papão, em plural. Então, assim, foi uma época muito violenta, assim, do Haiti. E aí ele foi assassinado em 1971, só que, e aí quem entrou no governo foi o filho dele, sem eleição nem nada, ele só entrou como se fosse um príncipe. Então ele continuou a ditadura do pai, o Baby Doc, e por mais de 19 anos. Então, assim, de 1957 até 1971, ficou no poder o pai Papadoc, com essa questão da milícia, com a polícia própria, enfim, matando. Ele até chegou, quando ele desconfiou, se não me engano, teve um episódio que ele desconfiou de que estava sendo traído, ele mandou matar todo mundo, todos os assessores dele, assim, em praça aberta, pra mostrar que as pessoas tinham que temê-lo. E aí o Baby Doc, que é o filho dele, assumiu o poder e continuou a ditadura por mais de 19 anos. Até que ele foi destituído e entrou um governo de transição, né? E aí o que acontece depois aqui? Ele foi destituído em 1986, então foram, assim, quase 30 anos de ditadura que passou o Haiti. E foi mais ou menos no fim também do período das ditaduras quase que na América Latina, né? A gente aqui começou num processo de redemocratização em 1984, então são períodos muito parecidos, aqui e lá. Só que o que acontece? Aqui, a nossa redemocratização foi feita, o Brasil fez uma nova Constituição, começou com as eleições indiretas, depois com as eleições diretas, novos partidos políticos surgiram, então a gente foi fazendo uma transição mesmo para a democracia. E lá isso não aconteceu. Então em 1990, e aí eu trouxe 1990 até 2021 porque, enfim, a gente vai ver. Então em 1990 esse moço aqui, que é o Jean Bertrand Aristide, ele era um padre na época, católico, salesiano, e ele se candidatou às eleições em 1990. E ele ganhou, enfim, assumiu, só que ele não conseguiu ficar mais de um ano no poder, porque uma junta militar achou que ele, enfim, poderia transformar o país em comunista, e aí deu um golpe nele. E aí esse golpe durou alguns anos, aí os Estados Unidos entram de novo no país, falam, não, mas esse é o presidente de verdade, ele que precisa assumir a presidência do país, e eles ajudam o Aristide a voltar para o poder. E ele fica até o fim do mandato dele, mais 2 anos, se não me engano, em 1996. Os militares, enfim, tem, se eu não me engano, 265 partidos políticos no Haiti. Se você for ver, para uma população de 11 milhões, tem muito mais partido lá do que tem partido político aqui. Então é uma série de coisas, não só os militares, né? Mas os Estados Unidos também atrapalha, tem hora que acha que está ajudando e está atrapalhando, na verdade. A França com a questão da dívida. Então é um conjunto de fatores. E eles nunca conseguiram implementar instituições sérias no país que regulamentassem o governo, enfim, o sistema político eleitoral, por essas várias essas ações estrangeiras que o tempo todo desestabilizam o ritmo do país. Então aí no fim ele conseguiu entrar de novo pro poder, né? Porque lá eles não têm, quando o presidente é eleito, ele não pode ficar 2 mandatos consecutivos pela legislação dele. Então ele acabou o mandato dele em 96, outra pessoa assumiu a presidência e depois em 2000 ele voltou. E aí ele também, mais uma vez, não conseguiu terminar o mandato, só que dessa vez os Estados Unidos tiraram ele do país, dizendo que a presença dele na presidência causaria um tumulto, provocaria muito massacre haitiano durante aquele período. E aí ele saiu, ele foi pra
Agora eu não lembro qual país africano, acho que foi pra África do Sul, ficou exilado lá um bom tempo e, enfim, não pôde assumir lá. Então ele ficou em 2004 e acabou o mandato dele, às pressas, de forma abrupta. E aí logo em seguida a ONU falou, não, a gente precisa ajudar esse país a se reerguer, enfim, a paralisar essas manifestações sangrentas que estão rolando lá. Então a gente vai mandar uma missão de paz pra lá. E quem vai chefiar essa missão de paz é o Brasil. E foi o que aconteceu em 2004 até 2017. Que foram aqui os capacetes azuis do MINUSTAH. Então foi uma missão orquestrada pela ONU para trazer a paz e ajudar a implementação da democracia de novo no Haiti. Só que era uma missão que era para durar só alguns meses e ia ser chefiada pelo Brasil. Mas 21 nações participaram, então o Brasil ele chefiou e coordenou as ações de mais outras nações que se dispuseram a mandar os militares dos seus países para lá. E qual foi o intuito, né, do governo brasileiro? O governo brasileiro, na época, queria uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, que hoje é basicamente, acho que são 5 países só que coordenam de forma permanente, né? A França, Estados Unidos, Reino Unido, se eu não me engano, e tem mais 2 que eu não me recordo. Então ele queria, na verdade, uma cadeira. Ele falou, tá bom, ONU, assuma esse compromisso. Então ele queria mostrar para a ONU que ele conseguiria resolver o problema do Haiti para conseguir uma cadeira na Comissão de Segurança. E outra questão é que, como o Brasil queria se afirmar, né, para a ONU, ele queria também aproveitar e treinar os soldados, as Forças Armadas brasileiras, para conflitos como esse, né, de guerra, enfim. Porque a gente, enfim, as Forças Armadas, elas não atuam em outros países, então seria um exercício para as Forças Armadas lá. E aí foi o que foi feito. Só que o que acontece, né, era para durar alguns meses, duraram anos, eles não conseguiram levar a paz para lá. Na verdade, existem estudiosos que dizem, aqui no Brasil inclusive, que essa missão foi longe de ser um sucesso. Na verdade, trouxe mais problemas para o Haiti, porque durante esse período a ONU não assume, mas eles colocam a culpa na ONU. O país sofreu um surto de cólera, de novo, né? Eles não tinham a imunidade para nem vacina, né, para essa doença. Então eles foram acometidos pela cólera durante esse período desse projeto aqui de missão de paz. Então eles tiveram 770 mil contaminados. Para um país de 11 milhões de pessoas é muita coisa. 30 mil pessoas morreram de cólera. Fora isso, eles falam que a missão foi cheia de abuso de autoridade. As pessoas perderam a possibilidade de se manifestar pró ou contra os regimes autoritários que lá estavam existindo, que eles interferiram muito nas questões do Estado, na construção do país, inclusive nas eleições. Quem mais? Tem 2.000 casos registrados de estupro cometido pelo pessoal que foi lá na ONU. Então, uma série de abusos. Só que o lado de cá fala que não, que eles conseguiram diminuir os ataques das gangues, enfim, que assolam o país com a violência política e tal, que eles conseguiram ajudar eles com os processos democráticos, mas não foi o que aconteceu. Inclusive, enquanto eles estavam lá, eles acompanharam várias eleições, né, feitas por lá, e a última que foi do Jovenel Moïse, que foi justamente o presidente que foi assassinado essa semana. Então, enquanto eles estavam lá, ocorreu a eleição onde o Jovenel Moïse disputou, só que ele não conseguiu assumir assim que ele ganhou, porque, de novo, falaram que as eleições foram fraudulentas, mesmo com o pessoal lá, trabalhando por lá. Então, eles assumiram que as eleições foram fraudulentas, então ele não conseguiu trabalhar durante todo esse período. Ele ficou, se eu não me engano, um ano e meio sem poder assumir a presidência, porque para não tivesse uma manifestação política sangrenta contra o poder, quando ele assumisse a presidência, eles resolveram colocar um presidente provisório
para checar durante o período e ter certeza que ele realmente ganhou as eleições. E a partir disso ele poderia governar o país. E aí também teve nesse momento, né? E isso realmente a missão da ONU não tinha como prever, mas a região é bem um polo de acontecimentos climáticos também e de catástrofes naturais. A gente teve o terremoto de 2010, né, que devastou o país, matou 250 mil pessoas. Isso em 2010. Depois, em 2012, passou um furacão por lá também, o furacão Sandy, que deixou mais 20 mil pessoas desabrigadas. E agora, em 2020, a gente teve o surto da Covid, né? Que também chegou por lá. Então, é um país com muitas instabilidades políticas, enfim. E aí, chegando agora na história do Jovenel Moïse, que foi o presidente que foi assassinado junto com a primeira-dama. O que acontece? O Jovenel Moïse, ele é um empresário haitiano, então ele da elite, faz parte da elite econômica haitiana. E ele chegou no poder em 2017, mas como depois de passar 2015 foram as eleições, mas ele só conseguiu assumir o mandato em 2017 por conta daquelas questões de terem acusado que a eleição foi uma fraude e tudo mais. E aí o que acontece? Aqui chega um momento delicado. Lá eles têm um presidente, mas eles não têm vice-presidente. O papel do vice-presidente mais ou menos fica com o primeiro-ministro. Então eles têm um parlamento como se fosse o nosso, né, com deputados e um primeiro-ministro eleito por esse parlamento e um presidente que é eleito pelo povo. E o presidente e o primeiro-ministro, eles entram em um acordo para colocar os ministros nos ministérios e tudo mais. Aí o que acontece? O Jovenel Moïse alega que como ele começou o mandato, a presidência dele em 2017, os 5 anos dele acabariam só em 2022. Mas, na verdade, o que acontece, o que a oposição a ele fala, é que na verdade tinha que acabar esse ano. E aí, para começar, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que em 2020, Jovenel Moïse ele conseguiu dissolver uma parte do parlamento, também do Congresso Nacional deles, como se fosse o Congresso não, desculpa, o Supremo Tribunal Federal deles, a Corte lá Suprema, ele também conseguiu dissolver. Então ele estava meio que sozinho, dominando o país por meio de decretos. Então, desde 2020, parlamento e a Corte Suprema meio que não existiam. Ele era só ele, o principal agente do Estado, presidindo o país. Então, o que acontece? Em 2022, começam algumas manifestações para que ele saia em 2021, desculpa. Em 2021 começam algumas manifestações para que ele saia. Então, uma parte da população está falando que ele está irregular lá, além de ter promovido várias mudanças a favor dele, da presidência dele, no ano anterior. E aí começam esses problemas desde janeiro. E aí agora ele antes dele ser assassinado, até eu acho que mês passado, ele estava falando que estavam tentando dar um golpe no país e que ele já desconfiava de algumas pessoas. Ele denunciou o pessoal, os empresários que mandam na distribuição de energia elétrica no Haiti. Então o que acontece é o seguinte, nem as manifestações, elas são legítimas naquele país, porque como é um país muito pobre, com um índice de analfabetismo muito alto, pouca gente escolarizada, pouca gente empregada também, eles pagam muitas vezes as pessoas para fazerem a manifestação, para estarem nas manifestações. Então eles criam um caos muito grande. Você não sabe se as pessoas que estão lá se opondo, elas realmente estão se opondo, elas estão lá pagas pelas pessoas que não querem que aquele governante esteja lá. Outra coisa também é que a oposição às vezes paga inclusive essas gangues que assolam o país para colocar medo na população com sequestros, com estupros e assassinatos. Isso tudo para desestabilizar o clima político no país e conseguir derrubar o presidente que lá tá.
Então, durante todo, por exemplo, desde quando o Duvalier, o Baby Doc saiu, até agora 2021, o país já passou por 20 presidentes. 20 pessoas estiveram no poder. Antes disso, nossa, eles têm muito mais gente na presidência do que os países aqui da América Latina têm. Então, a instabilidade política é muito grande no país. E aí, para ajudar, a pandemia também chegou o ano passado, né? Ele implementou algumas medidas de segurança rígidas no país, proibindo, fazendo lockdowns, enfim. Então, tudo isso contribui para que o caos se generalizasse. E aí, ele foi assassinado essa semana. E o que já se sabe? Que nenhum dos assassinos dele são haitianos. Na verdade, se não me engano, são 3 americanos envolvidos e o resto é tudo colombiano. Então, não foi algo orquestrado por... Tudo leva a crer que foi algo orquestrado pela oposição política, mas desses grandes empresários que eram contra o governo dele. E que eles pagaram mercenários para poder fazer esse trabalho. Apesar dessa instabilidade política, o Haiti não tem grandes índices de homicídios no país. É um país bem pacífico, né? Então, isso tudo isso tudo problematiza ainda mais essa questão do poder mesmo financeiro, que algumas pessoas de fora, às vezes, do país têm ainda sobre o país. E é o que impede o desenvolvimento do povo haitiano, né? Aí aqui tem algumas questões do número de casos que tem lá. Você falou muito bem, eles ainda nem começaram a vacinação lá, então, mas até que a pandemia tá controlada de uma certa forma por lá. Mas sim, mas é graças ao trabalho até das organizações do Médicos Sem Fronteiras, né? Porque nem laboratórios para fazer a testagem da pandemia eles têm. Eles contam com esse apoio internacional do Médicos Sem Fronteiras que está lá. Então é um país bem problemático, não por tem falhas, muitas falhas deles mesmo, mas assim, o problema vem por conta dessa desestabilização e dessas forças estrangeiras têm sobre o país, de dominar o país ali e de tentar fazê-lo agir conforme o que o povo de fora está querendo. Então, a gente tem que ver, foi colocado um presidente interino, mas principalmente observar o que essas investigações, já que muito dos mercenários que estavam envolvidos nessa tragédia, nesse assassinato, foram presos, o que eles vão revelar, né, sobre o assassinato. Quem que estava por trás disso? Quem contratou eles? Qual que foram as motivações? Enfim. E também saber se agora eles vão conseguir convocar as eleições deles, que estavam previstas para setembro, e eleger alguém que fique, né? Porque da história do país, a única pessoa que conseguiu cumprir seus mandatos foram os ditadores Baby Doc e Papa Doc. Então por isso que a gente tem que ficar bem atento. A ONU, enfim, todos os países estão sob vigilância do que pode acontecer no Haiti e ver quem está por trás, se realmente o pessoal do setor energético do país está por trás desse assassinato. Tá bom? Então foi isso sobre Haiti. Eu tenho aqui todas as referências bibliográficas dessa aula. Vou disponibilizar lá no Classroom e também vou disponibilizar essa aula gravada para vocês poderem assistir depois com mais calma e poderem entender o que vai acontecer os próximos desdobramentos. Beleza? Tá bom, Nicolas? Então, boas férias. A gente vai trazer algumas informações também agora no período da tarde sobre as férias de vocês.